Bom dia, oficialmente aqui no dia 1º de outubro. Maravilha! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o realismo com foco num grande escritor mundial, que é brasileiro por acaso. Vamos ver de quem que a gente está falando aqui, hein? Qualquer probleminha no som, vocês me interrompam, falem a hora que vocês quiserem, tiverem dúvidas, tá? Nós vamos fazer hoje uma conversa sobre a atividade que vocês estão desenvolvendo. Vocês vão contar para mim qual é o conto que vocês estão trabalhando, vão dizer qual está sendo a dificuldade. Nós deixamos bem aberta essa atividade, talvez aí resida a dificuldade. Geralmente, quando é mais fechada, que a gente orienta, olha, faça assim, fica mais fácil para o aluno. Quando ele tem um campo de ação mais estendido, fica às vezes mais complicado, né? Parece que facilita, mas não. Muitas vezes não. Vamos observar essa imagem aqui do slide de abertura e qual será que é a relação dessa imagem com o realismo brasileiro? Quem se arrisca aí? Pode ser no chat, estou olhando aqui o chat. O realismo brasileiro tem a ver com a academia brasileira. Academia brasileira do quê? É a de letras, não é? É de letras, isso mesmo. Por que será que está aqui? Porque eu não sei se foi ele que fundou, mas Machado de Assis foi o cara que ocupou o primeiro lugar na primeira cadeira. É isso mesmo. Nessa época aí, exatamente, Fernando, o Machado de Assis, junto com outros notáveis da época, não só ele, mas como ele era um nome de peso, foi dada a ele a honra da primeira cadeira, de ser o primeiro presidente aí da Academia Brasileira de Letras. E ela, na época, não era nesse prédio, né? Mas hoje ela está nesse prédio aí lá no Rio de Janeiro. Claro, era a capital do Império na época, né? Depois República. Olha só, Luciano Huck está dando o maior foco no nosso grande escritor. Olha o que ele pensou no sábado. Eu não assisto esse programa, mas a professora Eliane não resiste. E ela mandou novamente para mim, falou, você não acredita o que o Luciano Huck está perguntando? Ó, quem foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras? E todos vocês saberiam responder. Ó a cara de ué do rapaz. Foi o nosso Machado de Assis. O Olavo Bilac estava lá, o Graça Aranha, mas não foram eles. Olha aqui o Machado, aos 35 anos de idade. Vocês percebam aí a estética da época. O Machado de Assis, com 35 anos de idade, parece até mais idoso, por conta de, na época, ser bacana aparentar mais idade, porque as pessoas que tinham maior respeito na sociedade eram as mais velhas, as mais experientes. Então, o jovem buscava uma estética nesse sentido, de ser uma aparência mais tradicional. Só que aquele ainda está sem barba. Vejam lá, ela então foi fundada em 20 de julho de 1897, com a finalidade de preservar a língua e a literatura do Brasil e de estimular manifestações culturais ligadas a ela. Está em azulzinho aí o Brasil e língua, porque tem um link aí do nosso, que foi colocado de onde a gente retirou. Só que eu não vou abrir aí não, depois se vocês voltarem ao material, vocês vão ver. Muito bem. Olha só, essa foto, na verdade, ela foi mexida, né, colorida por pincel, elas não eram coloridas na época. Ela saiu aqui nesse periódico de Nova York, periódico não, é uma coleção de Nova York, The Granger Collection, tá bom? Por quê? Porque Machado de Assis é uma figura mundial. Aqui a gente tem o Bilac, que está aqui nessa foto também, ele está em pé. Seria esse aqui, ó. O Veríssimo, bem conhecido, o Bandeira, que é o pai provavelmente é o pai do
do escritor modernista. E a gente tem sentadinho aqui o Machado de Assis, olha ele aqui. Então, existe não sei se vocês sabem, mas o Carlos Drummond de Andrade, lá com seus 20 e poucos anos no modernismo, ele tem duras palavras ao Machado, né? Porque o Machado de Assis ele tem origem humilde, ele é filho de uma portuguesa branca lavadeira e um pai mestiço, então ele tem origem negra, né? E branca, né? Ele também é mestiço e pobre. Porém, o sonho dele era ascender socialmente. Ele queria isso. E ele, na pobreza material, não teria nem como alcançar esse sonho. Uma pessoa mais pessimista iria dizer isso para ele. Mas ele não. Ele procurou aprender o francês, que era a língua mundial naquele momento. Então, a gente sabe que a Europa era o centro do mundo, especialmente Paris. E para estar inserido no contexto social que ele queria, ele precisava dominar o francês. Foi se empregar numa padaria para trabalhar com um padeiro francês para aprender a língua. Ele foi um menino pobre que buscou os meios que ele tinha nas mãos para ascender socialmente. E conseguiu, ele se tornou, ele teve foi funcionário público, ele teve um emprego que lhe deu estabilidade necessária a desenvolver todo o seu trabalho de literatura que ele tanto amava, e conseguiu circular nos meios sociais que ele queria e nunca entrou em conflito com ninguém da sua época, ele teve uma vida tranquila, porém, por conta da sua sagacidade na escrita, talvez aquele pessoal ela não percebeu o quanto ele os criticava. Na verdade, ele entrou nesse meio social, mas foi bastante perspicaz nas suas observações e escreveu apontando duramente aquela situação hipócrita que ele enxergava ali. Por isso, a escrita dele depois foi reconhecida pelo próprio Drummond de Andrade, que aos 20 e poucos rechaçava Machado de Assis. Depois, na maturidade, entendeu quem foi realmente Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, era assim que ele era conhecido, de tanto que ele era inteligente nas suas colocações, na sua literatura, que conseguiu fazer uma crítica social aguda, de forma bastante elevada, tão elevada que as pessoas da época não se sentiam tão atingidas. Interessante isso. Mas eu trouxe aqui para vocês agora. Peraí, vou parar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Então, essa sensibilização inicial, ela foi. Eu e a professora Eliane, a gente falou, nossa, a gente precisa partilhar Machado de Assis de uma forma mais intensa, não só falar de Machado de Assis, porque a aula de língua portuguesa, o foco dela não é vocês saberem de cor as escolas literárias, é vocês conseguirem entender a leitura que vocês fazem. Então, no currículo do Estado de São Paulo, não é prevista a cronologia exata e a decoreba de tudo, embora a gente fale de características, autores e obras e tal, o mais importante, o foco principal é vocês compreenderem as leituras como uma forma de expressão dos autores em relação ao mundo que os rodeava, o contexto de cada época. Ou seja, cada época, as pessoas elas sentem o impacto social, histórico da sua época, na sua personalidade, na sua subjetividade, e se expressam. E os autores de literatura expressam de que maneira? Expressam na palavra e com arte. E quando você lê um grande clássico, na verdade você está estudando muitas vezes muito melhor a história do que você poderia imaginar. Você está conhecendo muito mais a condição humana do que muitas vezes um tratado de psicologia. Os grandes nomes da literatura, eles são famosos não porque apenas contavam historinhas de ficção interessantes e provocavam entretenimento, não, porque foram grandes observadores do mundo que os rodeava e traziam, vamos dizer, o ponto de vista deles acerca daquela situação. Então, você vai ver alguns autores defendendo algumas teorias.
Se você conhecer um pouquinho mais das teorias, em termos de filosofia, de sociologia, você enxerga naquele autor a defesa daquela teoria. Então, nós não podemos ser inocentes de achar que por trás de uma escrita, ainda que ficcional, não haja a defesa de um ponto de vista, ou a defesa de, muitas vezes, até uma teoria. Como a gente vai ver no Cortiço, que é uma obra do realismo, a gente vai ver ali defesa de ideias do determinismo histórico. Aí. A gente percebe isso. Muito bem, dito isso, então a importância de conhecer um homem que conseguiu fazer uma leitura do seu tempo, ele vai traduzir o que era o Brasil na época do reinado, né, de Dom Pedro II, ele vai trazer para nós essa ideia do homem daquela época, e por que a gente pode imaginar, mas por quê? Para você ter ampliar o seu olhar, né, para você ampliar o seu olhar na forma de entender o mundo, porque não só em termos de história, em termos sociais, você vai conhecer mais, você também vai entender mais a condição humana, coisas que ainda permeiam a nossa vida, adultério, traição e outros temas aí que a gente vai ver abordados na obra de Machado de Assis de forma muito grandiosa, tá bom? Por isso, os clássicos, eles perduram, porque eles continuam conversando com as pessoas eternamente. Você pega um clássico russo, um Dostoiévski, você pega um Shakespeare. Até hoje, esses clássicos, eles nos propõem um entendimento de mundo, um entendimento do que é o ser humano, certo? E ampliam, então, o nosso leque, a nossa forma de enxergar a vida. Isso é muito importante. Por isso que a gente queria, eu e a professora Eliane, que vocês lessem ao menos, se não um romance, um conto do Machado de Assis. A livre escolha de vocês. Então, como eu disse, na aula de hoje vocês vão me dizer qual é o conto que vocês estão lendo, e nós vamos trazer aqui alguns exemplos para ajudar vocês nesse trabalho de traduzir um conto para uma linguagem que você escolher, tá certo? E traduzir o quê? Aquilo que você quiser. Vamos entender melhor isso vendo. Vamos começar assistindo aqui uma radionovela. Essa radionovela é um gênero muito famoso nas décadas de 40, 50, antes da televisão entrar na vida das pessoas. Então, as famílias se reuniam em torno do rádio para ouvir as notícias e para se divertir ouvindo radionovela. Aqui eu vou trazer para vocês uma radionovela baseada no caso da Vara, mas é só um excerto. O que seria um excerto? Um trecho, tá bom? Vamos lá? Rio de Janeiro, 1850. Os rapazes da sociedade eram enviados ao seminário para seguirem brilhante carreira. Numa fria manhã de agosto, o jovem Damião, aproveitando uma distração dos padres, foge do seminário. E agora? Para onde eu vou? Para a casa de meu pai. Não dá. Meu padrinho! Não. Foi ele que levou para o seminário a mãe de meu pai. Não posso contar com ele para me tirar de lá. Sim, a Rita. Aquela viúva pode tudo com meu padrinho. Até mesmo interceder por mim numa hora dessas. Sinhá Rita, uma mulher ainda formosa, enviuvou muito cedo e não teve filhos. Vivia principalmente de ensinar as artes do bordado às mocinhas da vizinhança e também às escravas da casa. Ainda atordoado com a fuga, Damião busca na memória o endereço da tal viúva. Felizmente, estava próximo dali. Minha
Nossa Senhora, mas o que é isso? O que você veio fazer aqui, menino? Ah, sim, a Rita. Meu pai quer que eu fique no seminário, mas não aguento aquele lugar. Fuja de lá porque tenho certeza que não nasci pra isso. Não serei um bom padre. Por favor, me salve. Eu? Não tem cabimento? Eu mal conheço a sua família e não quero me meter com seu pai, que tem fama de muito bravo. Pelo amor de Deus, pela alma de seu marido, me ajude. E aí? Vamos comentar um pouquinho esse gênero aqui, radionovela? O que tem que nos chama a atenção? Vamos prestar. Podem falar aí o que vocês. Alguma observação sobre esse excerto aí? Abre o microfone. Aí, vamos lá. Os efeitos sonoros, Amanda. Isso tem um nome, chama sonoplastia. Os efeitos sonoros, eles são muito importantes, porque se não tiver, vai ficar difícil do ouvinte montar a cena na cabeça. Eles são fantásticos, né? Eu não falei, mas esse caso da Vara, dessa forma, essa radionovela foi tirada da TV Cultura, um programa de rádio da TV Cultura, tá bom? TV Cultura, ai meu Deus, da Rádio Cultura. Ai, lindos. Mais alguém? Ficaram curiosos para ver o resto do caso da Vara aí? Será que o pai é tão bravo? O que será que vai acontecer, não? Interessante a gente perceber essa coisa de... Eu fiquei também. Essa coisa de mandar para o seminário. Era algo bastante frequente nas famílias, mandar pelo menos um filho para o seminário, certo? E era uma forma de estudo importante também. Às vezes os filhos entravam para o seminário só para as pessoas mais simples mandavam os filhos para o seminário para poder estudar. E depois o filho saía dizendo que não tinha vocação. Também havia esse fato. Aí, Rio de Janeiro, 1850. Os rapazes da sociedade eram enviados ao seminário para seguir... Habilidades da semana. Então, a gente tem essas habilidades para trabalhar, confrontando um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões e informações. Quando a gente fala texto, a gente fala de qualquer produto que comunique por si alguma coisa. Então, esse é o sentido semiótico da palavra texto. Geralmente a gente fala texto, lembra só de palavra escrita, mas existem também textos imagéticos, seriam textos com imagens, e assim por diante. Um vídeo seria um texto também. Posicionando-se criticamente, levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente. Então, como eu disse no começo da aula, um escritor, ele se posiciona de forma a enxergar o mundo que o rodeia. E nós também vamos ver esse texto produzido antes do século XX e confrontar com os textos da nossa atualidade, com as situações de comunicação da atualidade, ok? Outra situação, organizar adequadamente os parágrafos de um texto visando atingir a proposta enunciativa. Muito bem, quando a gente tem que produzir um texto, nós temos que ter uma organização, um planejamento, para que haja a coesão e para que haja a coerência das ideias, certo? Seja esse texto escrito, ou seja, até a montagem de um vídeo ou um áudio ou algum outro artefato cultural que a gente precise fazer. A data de entrega é hoje. Mentira. O que é 1/9, gente? Está errado isso aqui. Enfim, depois a gente conserta. Escolher um conto de Machado de Assis para fazer a leitura proposta, certo? Após a leitura, fazer uma produção de vídeo ou podcast sobre a obra escolhida, utilizando a linguagem que desejar. Gravar arquivo em formato de vídeo MP4, isso é importante para que a gente possa mais facilmente coletar toda a produção de vocês e arquivar numa pasta. A ideia nossa, com a ajuda do Fernando, que se propôs a isso, é colocar tudo no canal de língua portuguesa da 2ª série B e C que eu montei. E D, tá? Então, lá nesse canal a gente tem uma pastinha das apresentações.
É um canal nosso, porque quem que vai acessar esse canal? Quem tiver interesse. Quem tem interesse? O aluno que quiser rever uma aula, as aulas estão todas lá, ordenadas, bem facilmente, e os nossos trabalhos também não vão se perder, tá bom? Pode ser feito em equipe esse trabalho, pode ser feito em equipe. A data se encerra hoje, mas a gente ainda pode fazer isso até o fim do bimestre, com a ajuda, a gente achou melhor, claro, ter mais uma aula, porque foram muitos os alunos que entraram em contato com dúvidas, né? Por isso que a gente fez essa aula aqui. Alguma questão quanto a esse trabalho? Eu vou mostrar muitos exemplos para vocês agora, tá bom? E aí a gente, se vocês quiserem, vocês vão perguntando assim que eu for mostrando, mas eu vou abrir agora para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Vamos lá? Ninguém no chat, ninguém abriu o microfone. Só o Wesley que está com dúvidas aqui, que ele falou para mim que quer conversar. Não, Wesley. Então vamos lá. Wesley dormiu. Nós vamos ter mais um exemplo aqui, agora feito por alunos, tá? Aquele lá foi feito por profissionais e a gente percebeu isso. A Amanda está comendo laranja, que belezinha. Já comeu, Amanda. Agora pode abrir. Amanda, depois você abre, tá? Nós vamos ver agora feito por alunos uma radionovela sobre a cartomante. Vamos ver como é que eles fizeram. Eu acho que é uma radionovela. Vilela, Camila e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vilela, advogado, é casado com Rita, e ambos vivem tranquilos em sua residência. Camilo, funcionário público, grande amigo de Vilela, apaixona-se por Rita, esposa do amigo. Camilo e Rita tornam-se amantes e julgam a trazer este relacionamento em segredo. Todavia, Camilo começa a receber cartas anônimas que acusam de adultério. Preocupado pela constância do envio de cartas anônimas com acusações como conteúdo, Camilo resolve não frequentar mais a casa de Vilela. Rita, ao perceber o afastamento de Camilo, é movida pelo medo de perdê-lo. Procura uma cartomante a fim de entender os reais motivos do seu afastamento. Camilo a ironiza uma vez que não acredita em tais poderes. Certo dia, Camilo recebe um bilhete de Vilela. No bilhete, Vilela pede que Camilo se dirija à sua casa rapidamente, pois necessita falar-lhe com urgência. Camilo já se encontrava preocupado, pensando que Vilela pudesse conhecer a traição, até mesmo porque o remetente das cartas anônimas poderia confessar tais fatos a Vilela. Assim, Camilo procura pela cartomante, e essa parece adivinhar o motivo pelo qual Camilo a procurou e também o medo que este motivo, ou seja, a traição, lhe causa. A cartomante diz a Camilo que não se preocupe e vá tranquilamente, pois nada lhe ocorrerá. Ao chegar à casa de Vilela, Camilo se depara com Rita morta, estirada ao chão. Vilela dispara 2 tiros. Camilo cai sem vida ao chão, ao lado de sua amante. É uma radionovela? O que vocês acham? A gente pode considerar uma radionovela? Pode, né, Jean? A gente percebeu que houve... nenhum personagem falou, poderia ter um personagem falado para quebrar um pouco essa narratividade, né? Porque ficou só o narrador. Ele fez um resumo do conto e ficou narrando. Poderia. Quando ele usou a sonoplastia, os tiros, a gente fica bem... chama a atenção do leitor, né? Então se torna um texto mais eficaz. Né? Muito bacana. Então, aqui a gente viu que é um podcast. Aí, como precisa ser em MP4, colocou a imagem, porque o MP4 é vídeo, né? Foi uma pessoa, aparentemente, trilha sonora, foi de domínio público. E foi interessante a trilha sonora também, não foi por acaso, porque foi num crescente, quando chegou na hora, no clímax do conto, a trilha estava animada, isso é bem bacana, foi muito legal. Só estou preocupado como eu vou fazer isso. Ai, Jean, da forma como você quiser. Pode ser mais trabalhada, menos, da forma como você conseguir, tá bom? Agora a gente vai ver um outro que foi feito com o Powtoon, ó. O Powtoon é um aplicativo de celular que a gente tem no... Não sei se tem no iOS, mas no Android tem, né?
E foi feito também por alunos, também sobre o conto A Cartomante. Vamos ver como é que eles resolveram isso aqui, tá? E aí, o que vocês acharam desse? O pessoal usou o Powtoon, e aí não teve tanto esse trabalho com a questão da ilustração e da imagem, quer dizer, não teve, teve, né? Eles trabalharam um pouquinho melhor o roteiro também, percebe? Que a gente deu para a gente entender um pouquinho melhor a história da Cartomante. Era um casal que tinha esse amigo, o Vilela, né? E quando morreu a mãe do Vilela, eles usaram até uma frase do Machado, irônica, vocês perceberam? O Vilela tomou conta do caixão e ela do coração do amigo. E aí acabou se apaixonando e saindo com ele e tal. A gente entende melhor a história. Por que da aproximação? Porque ela ficou consolando esse amigo e acabou tendo mais afinidade com esse amigo. E muito interessante, aí percebe que ela foi. Aí
ela procura a cartomante porque o Vilela começa a se afastar dela com medo do amigo, achou que ele estava desconfiando, e ela procura a cartomante fala, não, ele ama você, ele não tem nada, e ela procura e ele fala, não, mas não acredita em cartomante, tira um sarrinho dela e tal, mas na hora que apertou o calo, ele também foi lá para cartomante, porque ele começa a receber cartas anônimas, por isso que ele se afastou dela. E aí toda a história termina dessa forma aí, né? O amante e os dois amantes mortos pelo marido, que acaba, na verdade, atraindo os dois dessa maneira desavisada. Vamos ver esse outro aqui, qual foi a linguagem que eles utilizaram. Esse é um outro conto do Machado. Alguém está lendo o espelho? Eu acho que sim, hein? Tem alguém lendo o espelho? E a cartomante? Hein, Camila? Qual que você está lendo, Camila? Ô, prof, sobre o espelho também. É, Beatriz, aleluia, falou, lindinha. Muito bem. Vamos lá. Camila dormiu. Olha, Camila, isso é muito feio. Vamos então ver o espelho. Oxi. Por que não está indo? Espera aí, gente, não é possível isto. Agora sim. Esse conto fala da história de um homem de 45 anos, de origem humilde, que conseguiu subir na vida por conta de uma nomeação a um posto militar. Em um certo dia, estava Jacobina e mais 4 amigos em uma casa, debatendo sobre a alma, o universo e outros assuntos. Ele se mantinha calado e parecia não estar muito interessado. Um dos presentes pediu para que ele desse uma opinião. Então ele decidiu contar um episódio da sua vida e, através disso, ele pretendia defender sua teoria de que cada pessoa possuía 2 almas, uma exterior e uma interior. Jacobina conta que aos 25 anos ele foi nomeado alferes da Guarda Nacional, o que lhe garantiu uma mudança significativa de status. Sua família passou a elogiá-lo e a se orgulhar, e o chamava de Senhor Alferes. Um dia, sua tia Marcolino chamou para ir até o sítio onde ela morava. Quando chegou lá, por conta de seu status, ela lhe ofereceu um grande espelho, proveniente da família real, que era a melhor mobília da casa, e coloca no quarto onde era destinada a Jacobina. A partir de então, tudo mudou em sua vida. A percepção que tinha de si mesmo passou a ser aquela que outros tinham dele, e a pessoa que Jacobina era não mais existia. Pouco tempo depois de chegar ao sítio, Marcolina teve que sair às pressas de viagem. E aproveitando a ausência dela, os escravos fugiram e Jacobina ficou sozinha no sítio. Passou dias perdido nas sombras da solidão e angustiado por ter perdido sua alma exterior, que era fruto da imagem que as pessoas faziam dele. Em um certo momento, ele decide se olhar no espelho e percebe que a imagem ali refletida estava corrompida e difusa, assim como a imagem que ele fazia de si mesmo na ausência das outras pessoas. Não conseguindo enxergar a si mesmo com nitidez, Jacobina resolve vestir a sua farda e olhar-se no espelho. Dessa vez, a imagem refletida era nítida e clara, de detalhes e contornos. Assim, ele recuperou a alma exterior. Dessa forma, ele conseguiu evitar a solidão nos dias que se passaram. Terminando o relato de sua história, Jacobina vai embora e deixa seus amigos em um silêncio reflexivo. E assim termina o conto de Machado de Assis, O Espelho.
Aqui a gente vê o uso desse Power Director aqui, que é um aplicativo de vídeo, né, para você manipular fotografias, e você baixa nele, eu nunca usei, mas provavelmente você baixa e faz esses efeitos como o Movie Maker, por exemplo. Só que eu acho que de forma mais simplificada, tá bom? E através do celular. Então, alguém fez os desenhos, fotografou e depois jogou nesse aplicativo e fez a montagem. O que vocês acharam desse? Eles também optaram por fazer uma narrativa sem intervenção de personagem e sem sonoplastia, né? Apenas a fundo musical. Ficou bom também, né? Ficou bom, fez aquele movimento das imagens, criou assim uma leveza, né, no trabalho, gostei também. É uma ilustração manual. Aqui a gente já vai ver um outro tipo de abordagem. Os alunos optaram por fazer uma representação. Então, parece praticamente uma novela que eles resolveram fazer, resolveram brincar um pouco mais, tá? E também é uma alternativa. No caso, a gente iria fazer isso de máscara ou com distanciamento seguro. Mas vamos ver isso daí. Como é que ficou? A Carteira, um outro conto do Machado. Como todos os dias, Gustavo estava na casa de Amélia e Honório. Passava todas as noites lá para jantar, jogar baralho e botar o papo em dia com o seu melhor amigo. Eu nunca consigo vencer nesse jogo. Azar no jogo, sorte no amor, querida. É, o que diz o ditado. Honório chega. Amélia está ao piano. Ele entra cabisbaixo, triste, vai à mesa, coloca suas notas promissórias em cima dela e começa a somar. Roupas caras de Amélia, bailes, suas vontades, tudo se acumulava, estava endividado. Gostou da nova música que aprendi? Sim, gostei. Você está pálido, abatido. Pai, por que você está chorando? Nada não, minha filha. Honório andava pela rua, quando de repente olha para o chão e vê uma carteira. Pegou-a. Ninguém percebeu, a não ser o homem que estava sentado no banco da praça. Sorte é sua, podia perdê-la. É verdade. Honório estava atordoado. O que havia de fazer? Abrir a carteira? O que tinha lá dentro? Será que tinha dinheiro? Com receio, abriu a carteira. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil réis ou mais. Era dívida paga. Fechou a carteira. Abriu-a de novo. Era o fim de seus medos. Poderia pagar todas as contas. Porém, ela pertencia a alguém. Procurou por os bolsos da carteira. Achou cartas vermelhas, não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e, por fim, um cartão visita. Leu o nome. Era de Gustavo. Pegou-a e apalpou, por volta. E pareceu-lhe efetivamente do amigo. Abriu-a e achou mais cartões.
Não tinha dúvida. Era de Gustavo. Devia devolver? Essa dúvida pairava em seus pensamentos. Resolveu ir para casa. Boa noite. Boa noite, meu amor. Está tarde, fiquei preocupada. Boa noite. Gustavo, não te falta alguma coisa? Não. Tem certeza? Olhe bem nos teus bolsos. Minha carteira. Sabe se alguém achou? Sim, eu achei. Mas como reconheceu que era minha? Encontrei teus cartões de advogado. Eu vou lá em cima do cadeirão. Ai, não deu tempo. Cara do quê? Não vai dar certo. Tá, foi a primeira. De novo. É, o que diz o ditado. Pelo amor de Deus. Putz, tá bebendo água? Fechar, né? Boa noite. Pera, volta aí. Volta você de novo. Entra de novo. Boa noite. Pera. Agora. Buraco nas cartas aqui. Boa noite. Não. Gustavo, não! Eu tava pensando no meu personagem. Acho que... Hora desse. Pera. Pera, luz, arruma. Ah, mas tu disse que nada, tá bom. Puta. Calma aí. Puta. Tá. No chão e deu uma carteira. Abaixou e a pegou. Ninguém percebeu. A não ser... Esse deu trabalho, né, gente? Olha, não foi muito bacana ver, ficou muito legal. Você sabe o que é mais legal disso? Eu já tinha que acabar a aula, gente, que absurdo. Mas o mais legal é a diversão que se proporciona. Eu lembro de fazer na faculdade uma coisa parecida, eu não esqueci até hoje. Então, pô, é muito engraçado. Então, quem tiver, sim, vontade, faça. É uma diversão mais do que um trabalho, tá? Eu vou mostrar um pedacinho desse aqui, que é o pessoal do Moraes que já fez, tá? Porque a gente está em cima da hora, mas vamos lá, acho que dá tempo, tá bom? E só para vocês verem aí um trabalho que já chegou. Oxe, mas eu tô uma graça, né? Aí, fio. Grande escritor do meu país está sendo... E aí, Joãozinho, beleza? Opa, e aí, cara, beleza? Beleza, meu parceiro, como é que vai a vida? Ah, cara, eu tô bem, e você? Ah, tô tranquilo. Agora há pouco eu terminei um livro, cara. Legal. Qual o livro, cara? Eu li A Igreja do Diabo, Machado de Assis. Nossa, eu acho que eu já ouvi falar desse livro. É aquele que tem a história entre Deus e o diabo, né? Esse, exatamente. E a história começa exatamente assim, né? Que eu me lembro, começa dessa forma, né? O diabo descontentado ali, nada contente com a sua vida diabólica, né? Fazendo as suas maldades, e vendo que aquilo não era nada produtivo, né? Começou a ver que a religião era algo muito impregnado, né? Começou a ver que a crença religiosa era algo muito forte. E ele teve a brilhante ideia de criar sua própria igreja, né? Criar sua própria fé e disseminar
para o mundo, né? Até que ele chega a Deus, né? E expõe essa vontade dele, né? De querer criar a sua própria igreja. E Deus se mostra nem bem, nem ruim, mas claro que não muito contente, né, pelo fato de ter uma igreja que não é muito legal. E o diabo até usa mesmo essa metáfora, não sei se você se lembra, do vestido de festa, né? Que ele fala que por trás da camada de seda do vestido, que é uma camada mais nobre, né, tem a camada de algodão, que é realmente menos nobre, que ele consegue retirar, né, essa camada de algodão, como se fosse retirar a fé, retirar a bondade do ser humano, que tem a bondade impregnada em si. Nossa, cara, eu me lembro. E depois o diabo, depois que ele fala isso, Deus fica até meio que sarcástico, né? E fala pra ele, tudo bem? E o diabo desce dos céus irado com isso, né? E eu lembro que quando ele chega na Terra, ele não assume a forma original dele. Ele assume uma forma de um ser humano normal, bonito, bem vestido. Isso é uma interpretação muito interessante também, né, cara? Porque o que nós fazemos geralmente, pelo nosso senso comum, é julgar uma pessoa. E essa ideia do Machado de Assis de trazer isso, eu acho que é muito importante. Voltando aqui pro livro, né? Tipo, depois que ele faz isso, ele funda a igreja e começa a disseminar a fé dele. Ele consegue alguns seguidores e ele começa a mudar o sentido de algumas palavras. E muda o sentido, por exemplo, da avareza. Ele transforma a avareza, que é um pecado, em algo bom. E a empatia do ser humano em algo ruim. Isso também é uma coisa muito interessante, porque se pararmos para analisar bem, é meio que um jeito de dizer, nós que damos o sentido à palavra, não a palavra em si que dá o sentido pra gente, sabe? Eu achei muito interessante, porque o diabo, ele consegue espalhar sua fé pelo mundo, e quando ele faz isso, ele nota que nem tudo tá saindo como ele planejou. As pessoas estão, sim, seguindo os ideais dele, como a avareza, a gula, mas também tem pessoas que estão praticando os pecados do diabo, que seria a empatia, a compaixão. E isso é muito interessante, porque tem um caso de um estelionatário, por exemplo, que comete os crimes de estelionato, mas se confessa na igreja. O diabo começa a ficar irado com isso e, se eu não me engano, ele volta e conversa com Deus de novo, não é? Exatamente, né? E quando chega em Deus com certeza é muito feliz e provavelmente já sabia de tudo que iria se passar, né? Ele até brinca, né? Com o diabo, ele faz um jogo de palavras ali com a metáfora feita anteriormente. Diz, olha, realmente, né, o ser humano, a vida, a fé, é um vestido de festa, né? E você... E aí, o que vocês acharam desse daí? Também é uma forma de expressão. Eles fizeram, utilizando a crítica do texto, né? Uma análise do texto. Ficou bem interessante também. Os dois conversando, gravaram, usaram provavelmente o Meet, gravaram e... Ah, não, o Power Director aqui. Enfim, fizeram de uma forma também bacana, uma conversa sobre o texto. Como se fosse naturalmente isso acontecido, hein? Uma forma mais simples, mas não menos bacana também. Muito bem, essa foi a nossa aula. Infelizmente, eu acho que a gente está programando aulas muito longas, não? Ai, meu Deus, o que vocês acham disso, lindos? Alguma dúvida? Quero ouvir vocês agora. Foram todos embora, socorro. Nenhuma dúvida, tá tudo certo, ninguém vai falar nada para Pro, nem abrir a câmera, nem dar tchauzinho, vai ficar assim mesmo, acabou a aula. Tchau, Pro, obrigado. Ah, Wesley, aí de boa. Ah, Fernando, então tá. Vocês entenderam? Olha lá, Nicole, linda.
lindo. É o Cauã. Ah, é a Nicole Agora também. enxerguei, era Nicole Cauã, belezinhas. Gente, tô morrendo de saudades, as adoro. Não era para dormir na aula. É que ela tá tentando dormir, mas eu não tô deixando, professora. De Cauã, verdade deixa eu ver mesmo, você não de deixo. novo. Ah, Cauã, lindo! Muito bom. Entenderam, então, a proposta da atividade? Então, se você quiser se divertir muito ou não, ou nem tanto, mas sempre é muito bacana trabalhar outras linguagens, que não só o texto escrito, tá bom? Mas percebam que tem que sempre tudo partir de um planejamento, tem que ter um plano, um roteiro, um resumo, você tem que trabalhar a escrita para chegar no produto final, certo? Beleza? Wesley? Tudo bem aí? Então, acabou a aula, obrigado por vocês terem participado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou a postos aqui, hein? Façam o quanto antes, aí vocês conseguirem, enviem. E depois, olhem lá no canal, as aulas vão ficar todas no canal, tá bom? E os trabalhos de vocês também. Belezinha? Ai, Pro, pra mim não é divertimento, não. Só me faz passar raiva só fazer trabalho. É ótimo, quando você passa raiva, é sinal que você está se forçando e tal, e está ficando forte aí na sua cognição, na sua forma de encarar a vida, que tem que cumprir as coisas, beleza. Camila, você está aí? E a Amanda não ligou a câmera, hein, Pro? Passou a perna em Não você. ligou. Ah, pensei que você tivesse dormido, Camila, ainda bem que não. Belezinha. Então, eu tenho aqui que eu vou para a terceira série, fiquem com Deus. Fala, amor, fala, Luísa. Só uma dúvida. Ai, meu Deus, tô rouca, mas enfim. Eu fiz uma conversa com uma pessoa de fora da escola. Beleza. Tudo bem? Beleza. Como eu falei, Luiz, eu deixei bem à vontade. Eu quero ver a criatividade que vocês têm. Vocês podem usar essa criatividade desde que partam da leitura do conto do Machado de Assis, tá bom? Depois vocês vão ter que, claro, especificar qual é o conto, como os meninos colocam aqui, o conto é esse e tal, mas da forma como vocês acharem melhor. Tá bom. Belezinha. Tô curiosa aqui. Sei que vocês são ótimos. Obrigada, Pro. Lindos. Tchau, tchau. Tchau, amores. Qualquer coisa me chama. Bom resto de semana pra senhora. Beijo. Você também, tchau. Beijo para vocês. Tchau, professora. Tchau, lindo. Tchau, Pro. Tchau, Nicole. Até mais, Pro. Até.